Boa noite, pessoal. Então, agora oficialmente, dando início ao nosso bate-papo. Hoje vamos falar sobre trabalho e saúde mental. Trabalho e saúde mental em tempos de pandemia. Aí vocês vão me dizendo se o áudio vai melhorando ou não, tá? Qualquer coisa a gente vai ajustando, tá? Este é o nosso segundo bate-papo online, organizado pelo nosso MBA em Desenvolvimento Humano e Liderança da Faculdade Murialdo. O primeiro bate-papo nós realizamos há 2 semanas atrás, também com professores do curso, e hoje, então, nós vamos trabalhar com uma dinâmica que vai mesclar professores do curso e egressos do nosso MBA. Eu vou pedir para quem for entrando para fazer a gentileza de desligar os microfones, tá? E essa live, então, esse bate-papo online está sendo gravado. Posteriormente, então, nós vamos colocar esse link à disposição no YouTube da FAMUR, tá ok? Em nome, então, da coordenação de pós-graduação e extensão da Faculdade Murialdo, em nome da nossa direção, quero agradecer a presença de todos que estão aqui nesta noite, dividindo este momento conosco, tá? Nós, então, vamos dando início para esse nosso tema, porque aí nós pensávamos o que a gente poderia conversar neste nosso segundo bate-papo. A gente sabe que a pandemia vem gerando uma série de consequências e transformações na vida de todos. Né? O mundo do trabalho foi desafiado, então, a reinventar-se nessa situação, trazendo novas exigências profissionais que muitas vezes essas exigências vão acarretar um comprometimento da saúde mental. Baseado nisso, então, vai ser o foco do nosso bate-papo, que vai contar com as professoras do MBA, psicólogas, ambas psicólogas organizacionais, Sandra Galiotto e Vivian Crides, e os nossos egressos do MBA, a professora Poliana Carla Molon, que é coordenadora pedagógica do Colégio Murialdo e egressa, né, do nosso MBA, e do Gabriel Miller Martins, que além de egresso do nosso curso de administração, é também egresso do nosso MBA e gerente de relacionamento de um grande banco aqui do nosso país. Então, eu gostaria de fazer uma rodada de apresentação com cada um deles e podemos, então, iniciar cada um dizendo, né, a sua formação, se apresentando para os nossos ouvintes aqui, nossos espectadores, né? Podemos começar contigo, Sandra? Sim, pode ser. Tá me ouvindo bem? Tá, tudo ok. Ótimo. Então, meu nome é Sandra Galiotto, eu sou psicóloga de formação, trabalho na área organizacional desde 2011, praticamente, sempre voltado para a área do recursos humanos, né, treinamento, capacitação, né, avaliação comportamental, e também, a partir daí, fiz uma especialização voltada para a dinâmica dos grupos, né, pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, e também uma especialização voltada para a área da psicologia clínica, mas com o viés da psicanálise. E, querendo ou não, também pode entrar nas organizações de alguma forma para fazer uma escuta mais qualificada dos acontecimentos que tem dentro de uma instituição. Então, o meu trabalho sempre foi direcionado nessas duas áreas, né, na área clínica e organizacional. E hoje, então, como psicóloga organizacional da Faculdade Murialdo, eu também atuo na área de cursos, né, trabalho como professora, né, também nessas atividades, e também agora convidada para ministrar, então, uma disciplina no MBA, né, que a FAMUR está oferecendo. E também, esse ano, eu passei a assumir também a psicologia escolar do Colégio Murialdo no turno da manhã. Então, estou totalmente envolvida com essas áreas, né, dentro da instituição, e sempre podendo fazer essa escuta, então, que a psicologia consegue fazer, pensando até nesse momento que a gente está vivendo hoje. Um pouquinho mais profundo no computador e baixa a tela. Então, está aparecendo muito essa luz, está muito clara. De quem está com o microfone aberto aqui para a gente fechar, que eu não consigo identificar. Continuando a apresentação, Vivian, pode ser contigo? Vivian. Me ouvindo? Agora sim. Agora deu? Agora deu? Então, eu sou a Vivian, assim como a Sandra, eu também, a minha formação também é psicologia, me formei em 2010
e desde que eu saí da universidade, enfim, eu já iniciei trabalhando com psicologia organizacional, com recrutamento e seleção de pessoas. Então, desde 2011, assim como a Sandra, eu trabalho com psicologia organizacional. Treinamento, desenvolvimento de equipes, de líderes, avaliações de desempenho, enfim. Fiz também uma formação, uma pós-graduação, um MBA, em gestão estratégica de pessoas, e sou formada também em coaching pela Associação Brasileira. E desde então, sempre atuei na área organizacional, sempre me identifiquei muito com essa área, né? Por ser uma área bem dinâmica, e agora mais dinâmica do que nunca, por mais que estamos em casa, a gente está tendo que ressignificar tudo, e esse olhar da psicologia dentro das organizações nesse momento é indispensável, né? Então, esse bate-papo e a gente poder falar um pouquinho sobre isso, sobre saúde mental dentro das organizações, eu acho que vem muito a calhar a formação em psicologia, em coaching, em gestão de pessoas, enfim. Então, eu espero muito poder contribuir com vocês hoje. Ok. Continuando, então, a Poliana, nossa professora, pode se apresentar para nós? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Poli, fico bem à vontade para falar aqui nesse grupo. Tenho vários colegas aqui, né, defensores da educação, tem as gurias do colégio, tem o professor Marco, tem mais gente chegando que a gente sabe, a Dani. Enfim, gente, eu sou a Poli, eu tenho uma experiência de 18 anos de sala de aula como professora, 10 anos agora, então, no cargo de coordenação pedagógica, que é um privilégio poder fazer essa função na escola. Minha formação, sou pedagoga de formação acadêmica, tenho alguns cursos de especialização, como a Sandra ali, a SBDG também, a dinâmica de grupo, gestão escolar, e agora a última formação que eu fiz, então, foi a primeira edição do MBA da Faculdade Murialdo, em desenvolvimento e liderança, e que eu acho que isso me abriu um leque muito grande para poder trabalhar ainda mais com pessoas, sejam elas alunos, pais ou a equipe com a qual eu trabalho hoje, que é a equipe de professores aí, então. Então, um pouquinho da minha experiência é isso, e vou compartilhar com vocês aqui um pouco dessa vivência turbulenta que estamos vivendo indo para a sexta semana, né? Então, vamos bater um papinho sobre isso logo mais. Perfeito, Poli. E agora, então, o Gabriel, nosso egresso, tanto da administração quanto do nosso MBA em Desenvolvimento Humano e Liderança, se apresente para nós. Então, pessoal, boa noite, todos que estão nos assistindo. Meu nome é Gabriel, eu sou graduado em administração aí pela FAMUR, como a Ju colocou. Me formei em 2018 e agora, recentemente, então, eu estou concluindo, sou aluno da segunda edição do MBA em Desenvolvimento Humano e Liderança. Eu atuo já há 10 anos num banco privado. Atualmente, eu ocupo o cargo de gerente de relacionamento. Espero poder contribuir também aí no nosso bate-papo aí, nessa nossa nova readequação que a gente está tendo, né, no dia a dia. E é isso aí. Que bom, Gabi. Obrigada pela participação, então, e pelos nossos convidados terem aceito esse convite. Registro também aqui a presença do nosso diretor, Padre Raimundo Pauletti, tem uma nossa egressa do curso de agronegócio, a Marilda, nossos inscritos no MBA, na nova edição que está, logo vamos começar ela a abrir, né? Temos o Carlos, temos outros alunos aqui, pessoal do Colégio Murialdo, os nossos alunos da pedagogia, da administração e nossos professores também de vários cursos aqui participando conosco. É sempre muito importante contar com a presença de todos vocês aqui com na nossa atividade. Michele está dizendo que o áudio não está muito bom, vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá ok? Muito bem, então agora, qual que é a dinâmica? Cada convidado vai fazer uma exposição um pouco maior. Vocês nossos espectadores, são convidados a participar conosco por meio do chat, e eles fazem essa exposição inicial, e depois a gente continua também com o que vocês forem nos trazendo aqui no bate-papo ali no chat, e nós vamos trocando então e dando sequência à nossa conversa. Começando então com a professora Sandra, gostaria, prof, que tu comentasses sobre esse cenário de mudanças, né, no jeito de trabalhar e de se relacionar
na humanidade, né, que nós estamos passando hoje. O que você pode fazer de leitura sobre esse cenário, fazendo uma ligação com a saúde mental, então, que hoje é o foco da nossa conversa? Então, vamos lá. Tá me ouvindo bem? Okay. Ótimo. Pensando um pouco nesse tema, né, Ju, de todas essas mudanças que a gente está vivenciando hoje, principalmente pela questão do isolamento social, eu acho que a gente é levado a pensar muito de como tem sido encarar essas mudanças que aconteceram muito rapidamente, né? A gente foi forçado a se colocar numa condição de isolamento, né? A ter que mudar a forma como aqui a gente trabalha, como que a gente estuda, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente faz atividade física, né? Então, várias coisas acabaram sendo impostas por uma condição mundial, eu diria, né? E eu fiquei pensando muito nesse tema e nos impactos que isso tem na questão da saúde mental, porque se a gente for pensar de uma certa forma, a gente vinha caminhando uma grande influência da tecnologia no nosso fazer em todas as áreas. E me leva a pensar que talvez esse momento que a gente está vivendo agora, ele antecipou uma mudança que já vinha se encaminhando, né? Porque isso não aconteceu do dia para a noite, né? De alguma forma, a tecnologia já vinha fazendo parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, sendo uma ferramenta de trabalho, e está aí o WhatsApp para ser um melhor exemplo disso, né? Então, eu acho que a gente já vinha sofrendo essas mudanças, né? A gente não precisa olhar para muito tempo atrás, porque o trabalho ele vem mudando, né? A gente não trabalha mais como a gente trabalhava 10 anos atrás, né? A gente nem vai tão longe para pensar nisso. Então, essas mudanças todas que foram acontecendo, elas ficam marcadas, sim, pela questão do isolamento social, né? Eu acho que esse é um registro que vai ficar para todos nós, né? Independente da forma como cada um está vivenciando, existe uma marca que esse momento vai deixar, né? Porque a gente precisou se reinventar rapidamente. E eu acho que esse é uma das coisas que o cenário já vinha nos mostrando, a questão da agilidade, da rapidez, das respostas quase que para ontem, né? Que é o que a gente sempre escuta, né? Tudo para ontem, é tudo para o mais rápido. E o trabalho sofreu completamente os impactos dessa mudança toda, porque a gente foi convidado a trabalhar de casa, né? Eu digo que antes a gente, pegando o exemplo do WhatsApp, muitas vezes a gente evitava responder de casa alguma coisa do trabalho para não se sentir trabalhando em casa, e agora a gente está fazendo o contrário, a gente está trabalhando enlouquecidamente, diríamos assim, de casa. E essa foi a grande mudança que aconteceu e que fez a gente pensar que existe uma possibilidade aí, sim, de a gente ser produtivo, de a gente ser competente nas tarefas que a gente está desempenhando, de a gente conseguir alcançar resultados e metas, mesmo estando de casa, mesmo estando dentro de um ambiente familiar, né? Então, essa foi a grande imposição que essa situação nos colocou e nos fez repensar o trabalho. Porque o trabalho home office já existia, né? Ele já era praticado por algumas áreas, né? Que a gente sabe, alguns segmentos com mais facilidade, claro, outros têm mais dificuldade de colocar isso em prática. Mas, de alguma forma, isso já existia. Mas agora ele ficou posto como uma condição para a gente poder manter também o nosso trabalho e as nossas atividades. E isso foi acontecendo, se a gente for pensar, com tantas outras áreas, né? A própria questão da influência, né, desse efeito da pandemia na exigência até que a sociedade como um todo está fazendo em relação às grandes organizações que passam a oferecer e fornecer recursos e empreendendo em pesquisas, tanto para a questão da prevenção, né, ou de uma vacina, ou de um respirador para a questão do coronavírus, mas para tantas outras coisas. Da mesma forma em que as aulas, né, a gente está aqui com o pessoal do colégio, o pessoal da faculdade, né, a transformação, eu digo, desse EAD, né, me parece que ele se transformou nessa condição que a gente está. Eu tenho uma sensação que ele não é o EAD que era de antes, ele é um EAD novo, né, e mais conectado, com mais interatividade, com mais troca, e que nos permite hoje estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, de poder estar cada um da sua casa, cada um do seu espaço, mas podendo pensar e refletir sobre todo esse momento, né. A própria questão do uso, que me pareceu que aumentou muito mais na condição que a gente está, dos aplicativos, enfim, de celular para compras, para deliveries, para entregas. Então, a gente está o tempo inteiro falando de trabalho, são diversas pessoas trabalhando nesses segmentos que precisaram se reinventar nessa condição que a gente está, né?
E usando o último exemplo, que tem sido bastante frequente, a questão das lives dos artistas, né? Eles também precisaram se reinventar no trabalho deles. Então, a sensação é que eu tenho que o trabalho ele tomou uma forma completamente nova e completamente possível, que eu acho que antes ficava muito distante da nossa realidade, até por uma questão cultural, se a gente for pensar aqui, né, da coisa que a gente precisa, né, sair de casa, ir para o trabalho, bater o ponto e estar lá para, de fato, estar trabalhando, de fato, estar produzindo. E a gente sabe que não, a gente consegue ser produtor em qualquer lugar que a gente estiver. Então, acho que todas essas mudanças que foram acontecendo trazem, sim, uma grande questão para as mudanças do trabalho e trazem também a questão para a gente poder pensar, bom, ok, essa é uma possibilidade, é viável, tem como, mas e aí, como que a gente fica diante de tudo isso, né? Que ferramentas a gente pode começar a utilizar para se desenvolver, para poder lidar com esse novo cenário, né? E fazendo relação um pouco com as competências que estão sendo exigidas, né? Cada vez mais a questão, né? Depois a Vivian vai poder tratar muito mais, que é a área dela, a questão da inteligência emocional, que está sendo muito requisitada, acho que muito mais agora, né? Essa competência, mas eu fico pensando também no autoconhecimento como uma ferramenta de transformação, porque a partir do momento que eu consigo me conhecer e entender quais são as minhas questões, quais são as minhas dificuldades, o que de mim é forte e eu posso potencializar nesse momento, eu também transformo o cenário que eu estou vivendo, né? Então, eu fico pensando que todas essas modificações, elas só tendem a seguir, né? A gente até vi esses dias, né, tanta publicação que a gente vê a respeito desse momento, aquela brincadeirinha de um ACDC, né, antes do coronavírus e depois do coronavírus, né, então a gente sabe que quando a gente voltar para um normal que não é mais normal, a gente também não vai ser mais os mesmos, né, algo se transformou, e isso é visível o tempo inteiro nas relações, no que a gente pensa, no que a gente passa a priorizar a partir desse momento. Então, o trabalho também se modifica. Acho que o trabalho foi fazendo essa caminhada. Se a gente for pensar, antigamente o trabalho era uma coisa extremamente operacional, técnica e sem propósito. E hoje a gente sabe que ele não tem essa verdade, muito pelo contrário. Ele traz todo um apelo de fazer valer, trazer satisfação pessoal para a pessoa. Então, acho que todas essas mudanças, elas se solidificaram a partir desse momento que a gente está vivendo, e acho que a tendência é a gente pensar que a gente vai ter que se acostumar com novas mudanças que vão continuar vindo, porque isso não vai cessar, né? Isso não vai parar de nenhuma forma. Então, acho que seria mais ou menos isso, assim, para a gente começar a trocar alguma ideia e também ouvir os colegas. Desculpa que caiu meu microfone. Tá. A prof. Sandra deixou a deixa sobre o novo normal e que isso, com certeza, pode gerar muita ansiedade, não é, prof. Vivian? Comenta um pouquinho para a gente sobre isso e depois, né, com as tuas outras colocações. Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa falar, a gente vem falando e vem sendo minado de todos os lados com estresse, com ansiedade, com angústia. Quando a gente liga a TV, o que a gente escuta? A gente escuta um bombardeio de informação negativa, né, nos assustando. E eu gostaria de iniciar falando que essa sensação que a gente tinha de normalidade, hoje a gente não tem mais essa sensação de normalidade, né? Hoje as coisas não estão mais normais, e uma normalidade eu coloco aí entre aspas, né? Porque o que é normal, né? Mas a gente não tem mais essa sensação. Mas eu acredito muito que essa sensação de normalidade vai voltar. E o tempo vai nos auxiliar a acomodar um pouco isso. Tudo isso que a Sandra estava falando, dessas novas vivências que a gente está tendo, que a gente precisa se reinventar nesse momento, né? Então, tudo isso nos gera muita ansiedade, muita angústia. E a gente precisa entender também que isso vai passar. Né, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre isso. E vai passar, a gente vai sentir uma sensação de normalidade novamente, mas uma normalidade diferente.
né, ressignificada. E esse estresse e essa angústia é resultado dessa mudança muito drástica que a gente teve. De uma hora para outra, de um minuto para o outro, a gente teve que ficar em casa. E quando a gente precisa ficar em casa, a gente precisa entrar em contato, de certa forma, com a gente. A gente precisa se conectar com nós mesmos, que havia sido esquecido, né? A gente vem falando, principalmente no colégio, há muito tempo, sobre essa loucura que a gente vivia, que a Sandra estava falando, né? A gente vivia numa loucura desenfreada. E agora, de uma hora para outra, a gente precisou se conectar com a gente. E a gente precisou se conectar com uma pessoa, né? A Vivian precisou se conectar com a Vivian saudável e com a Vivian não tão saudável assim também, porque todos nós temos esses dois lados, né? Um lado bem saudável e um lado que não é tanto assim. E a gente entrou em contato com isso. E isso gera, às vezes, mais ansiedade, mais angústia, a gente fica mais estressado, mais impaciente, porque a gente não consegue dar conta, às vezes, dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias emoções. Então, a angústia, o estresse, ele vem disso, né? E outra, além da gente entrar em contato com a gente mesmo, ser obrigado, de certa forma, a entrar em contato com a gente também precisou entrar em contato com a família da gente. A gente precisou conviver mais com a família da gente. Que quantas e quantas vezes a gente reclamava que não tinha tempo para ficar com os filhos, não tinha tempo para ficar com o marido, não tinha tempo para ficar com a mãe, não tinha tempo para ficar com os avós, né? Quem mora com eles. E agora a gente está tendo esse tempo, né? E também é difícil a gente reinventar toda essa estrutura, essa dinâmica familiar, de respeito dentro de casa, de respeitar o meu espaço de trabalho, de eu respeitar o espaço do outro. Mais uma vez, gera angústia, gera ansiedade. O ser humano, por si só, ele precisa pertencer a um grupo. É inerente ao ser humano. Todo ser humano precisa. A gente pertence a um grupo de amigos, a um grupo no trabalho, a gente tem grupo do WhatsApp, da família, do trabalho, de tudo. A gente precisa pertencer a um grupo. E esse pertencimento, ele está ligado à questão de proximidade. E nós, brasileiros, principalmente nossa cultura, ela é muito próxima, né? E a gente, mais uma vez, precisou cortar mais um elo, né, que é inerente a gente, que é inerente ao ser humano. Então aí vem todas as angústias, todas as frustrações que às vezes a gente estava lá socando bem escondidinho no nosso íntimo e agora a gente precisa resgatar, né? Então a ansiedade vem disso. A ansiedade vem também, e esse estresse, para quem não sabe o que vai acontecer com o seu emprego, né? Então a gente precisa reestruturar tudo isso. Como é que vai ser daqui para frente? Vou continuar? Vou me manter empregado? Não vou me manter empregado? Como é que vai ser o meu retorno? Como é que vai ser o retorno ao trabalho? Então o pós, que a Sandra vai falar depois um pouco, sobre esse pós-pandemia, esse efeito depois de todo esse estresse, de todo esse acúmulo de informações e de necessidade de olhar para si, né? Então eu acredito que o estresse, ele está em todo o momento pulsando muito dentro de todos nós, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional, inteligência positiva, que são alguns recursos que a gente precisa daqui a pouco resgatar para conseguir dar conta de toda a ansiedade, de quem não daqui a pouco perdeu o emprego, ou de quem está na corda bamba, ou de quem está tendo que se reinventar em casa, diante de todas essas demandas que eu acabei de dizer. A demanda da gente, com a gente mesmo, e da gente com a família, e dessa retirada muito rápida dos nossos grupos sociais, né? Então, tudo isso eu acho que já dá pano para manga para a gente falar sobre muito tempo, né? Então, no momento, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, dessa minha percepção, enfim, e de que essa angústia, ela é real e ela é válida, porque existe uma mudança muito grande. Com certeza. E essa ansiedade também, ela afeta muito, como tu falaste, né, a saúde mental, e depois a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre esse enfoque também. Mas agora vamos com a Poliana, nossa prof. Poli do colégio, gestora,
de toda uma grande equipe que, com certeza, diante deste cenário, diante desta realidade, todos estão tendo, né, Poli, que se reinventar. Como Sim. o cenário do gestor, da tua pessoa também, né, nesse cenário dessa reinvenção desses profissionais? Pois é, então a gente vai entrar agora numa seara que vai trazer um pouquinho do que a Sandra falou, com mais um pouquinho do que a Vivian colocou, que é a seara da educação, que é uma seara tão delicada, né, tão difícil de falar, porque aqui a gente tá tratando de pessoas humanas, né? A gente não está falando só da tecnologia, das aulas remotas ou das atividades domiciliares, né? Aí o nome que o governo, enfim, que as nossas diretrizes educacionais está nos orientando, mas a gente está falando daquele pai, daquela mãe, daquela criança que de uma hora para outra deixou os coleguinhas lá na sala de aula e agora tem que enxergar os colegas através de um vídeo, tem que ouvir uma prof que está longe, quer dizer, não é tão simples assim. Então, alguns especialistas, eu tenho acompanhado tenho feito algumas leituras ultimamente, e a gente percebe que eles têm dito que a escola, ela fez de 15 anos, ela teve que mudar em 15 dias. Então, é assustador, o tempo foi um fator muito difícil para as equipes de trabalho poder lidar com tantas reinvenções em tão curto prazo, né? Eu gosto muito dessa palavra que as gurias falaram, que é o se reinventar. E a gente está tratando de educação básica, né, gente? Nós não estamos aqui falando, eu sei que somos da faculdade, temos a faculdade, mas a minha área é a educação básica. É a educação que mais é o campo que tem maior dificuldade de fazer grandes mudanças. Então, na educação básica é tudo muito lento, é tudo muito demorado as mudanças. A gente tem a tecnologia, como a Sandra colocou, a gente usa a tecnologia, mas a gente não usava essa tecnologia dessa forma tão veemente assim, né? Tão direto. Então, eu, enquanto gestora, a nossa equipe, falando aqui da nossa experiência do Colégio Murialdo, somos em muitos gestores ali. Eu entendo que, primeiramente, eu acho que a primeira atitude é poder tomar as decisões em conjunto, pensar no professor, na figura do profissional da educação, mas também precisa levar em consideração a realidade de onde nós estamos inseridos. Então, nós temos diversas realidades aqui dentro do Colégio Murialdo, né? Desde aquele que tem acesso, quanto aquele que não consegue acessar através de uma tecnologia adequada. Então, eu entendo que é uma gestão desafiante, porque nós temos vários atores nessa tarefa de educar: pais, alunos e o profissional da educação. Então, apesar da tecnologia, como a Sandra trouxe, a gente tem essa ansiedade que a Vivian tão bem colocou, que vem da criança, que vem daquele pai e daquela mãe que, o que eu vou fazer com esse filho em casa, como é que eu vou pagar essa escola, eu vou ter emprego quando eu voltar, como é que eu assessoro esse meu filho com tanta tecnologia assim, quanto o profissional de educação, que teve que se reinventar de uma hora para outra. Então, eu acho que esse é o cenário. É difícil tomar as decisões, gente, não é fácil. A gente sempre pensa na escola, né? Quando estamos em aula ao vivo, normal, não as remotas, quando estamos lá no dia a dia, a gente sempre quer trazer o mundo para dentro da escola. Agora a gente está tendo que levar a escola para dentro das casas. Então, não é uma atitude tão simples assim, exige bastante de todos os envolvidos, e precisam ser tomadas decisões rápidas, mas com objetividade, com clareza e com assertividade. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente está vivendo um pouquinho hoje, falando de educação básica a nível de um município como o nosso de Caxias do Sul. Que desafio, não é, Poli? Esse cenário de transformação, tirando todo mundo da zona de conforto e tendo, enfim, uma série de consequências, que agora eu gostaria que o nosso egresso do MBA, o Gabriel, também nosso egresso do curso de administração da FAMUR, pudesse também dar o seu relato e o seu testemunho de como está sendo fazer a gestão de pessoas dentro de um grande banco, liderar equipes, trabalhar diante desse cenário, e em um dos lugares como a escola, o banco também é uma das entidades que
as pessoas mais precisam recorrer, principalmente aquelas pessoas que ainda não têm tanta inclusão digital. Como é que está sendo, Gabriel? Explica para a gente e como também isso se relaciona à questão de afetar a saúde mental dos colaboradores. Então, o banco por si só, na maioria dos casos, o cliente já vê o banco como ele procura o banco quando ele está precisando tendo uma demanda, né? Então, ele nos procura já com algum problema. Então, a gente imagina como que isso se encontra agora, por exemplo. Como tu falaste, tem clientes que não são digitalizados, que precisam desse atendimento físico, né? E ele não dispõe desse atendimento porque, seguindo normas e decretos, a gente não pode prestar esse atendimento, né? Pelo distanciamento social e tudo mais. Então, eu acho que a palavra do momento mesmo, como elas falaram anteriormente, é se reinventar, né? A gente precisa se reinventar todos os dias tem uma informação nova, algum procedimento novo, tudo para facilitar a vida do cliente, né? Eu acho que é bem importante também a gente fazer o uso da empatia nesse momento, né? Porque assim como eu posso pensar, por exemplo, que seja uma daqueles senhores lá, enfim, seja o meu pai, a minha mãe, né? Então a gente precisa fazer uso da empatia nesse sentido, até mesmo para poder auxiliar da melhor forma possível, porque já está sendo um momento muito delicado, né? Então a gente deixa o cliente da melhor forma, mais confortável possível, né? A vida cotidiana ela já é desafiadora, né? Normalmente, né? Também o que é ser normal, como a Vivian falou, né? Que eu achei bem interessante. Mas a gente precisou se reinventar. Então, a gente fez várias adequações, que é atendimento em contingência, isso acaba formando aquelas filas quilométricas na frente de uma agência, entram 10 pessoas por vez, tem esse distanciamento que precisa haver. Então, o atendimento ele mudou completamente, né? E a gente ir atrás do cliente para... O que acontece? O banco, a primeira medida inicial ali que foi tomada foi anular qualquer tipo de meta. Porque todos sabemos que o setor bancário ele é regrado por muitas metas. Então, inicialmente, o que se fez? Se cancelou todas essas metas. Por quê? Porque o momento ele não é de fazer negócio ou de qualquer outra coisa. O momento ele é de acolhimento. A gente precisa entender o que o nosso cliente está precisando e auxiliar ele da melhor forma possível, né? Então, eu acho que essa medida foi uma medida bem importante, né? O home office, então ele acabou também surgindo aí. A gente está trabalhando um regime de revezamento, né? A gente reduziu a equipe 50% trabalha de casa e 50% trabalha lá presencial. Foi outra readequação, assim, bem radical, porque nós éramos acostumados a ter o contato físico ali com o cliente e tudo mais. Agora não, agora a gente tem que auxiliar ele, digitalizar ele da melhor forma possível, fazendo conforme o recurso que ele dispõe também, né? Para que ele consiga resolver a demanda dele. Mas a questão da incerteza com o futuro, né? Do cenário que a gente se encontra, é uma demanda bem impactante, assim, porque eles têm questionado, porque muitos, como a gente está acompanhando nos noticiários, já perderam seus empregos, né? Vêm perdendo, vão perder, porque nós sabemos também, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa deixar aquele cliente mais tranquilo possível, porque ele já vem surgindo uma série de questões ali, o desemprego, a vida dele mudou completamente, como a nossa, né? Então, a gente precisa fazer com que ele se sinta à vontade para, pelo menos, ter uma preocupação a menos nesse sentido. Então, eu acho que a palavra do momento mesmo é se reinventar, se readequar, e principalmente, assim, no setor que eu me encontro, é se colocar no lugar do cliente, assim. Eu acho que é o fundamental. Achei bem pertinente, Gabriel, a tua fala. E olha só, uma das perguntas que eu ia fazer depois para ti era sobre as metas, porque já é um ambiente estressante essa questão de gerência de banco, enfim, mas é um momento em que, sim, as organizações que estiverem se colocando no lugar do colaborador, que estiverem tendo empatia, com certeza vão ser lembradas como
com boas lembranças desse período de crise. Agora, aquelas organizações que estiverem, por outro lado, tratando o colaborador simplesmente como uma peça de substituição, aí com certeza também vão ser organizações que vão sofrer um pouquinho mais. E dando sequência, então, a mais uma rodada de fala dos nossos participantes aqui do MBA, lembrando, pessoal, que vocês podem fazer suas perguntas ali pelo chat, tá? Estamos acompanhando e vamos também repassar. Tivemos algum probleminha com os novos ingressantes que queriam entrar na sala aqui para assistir o bate-papo, mas depois a gente passa esse material pelo YouTube por meio de um link que a gente vai postar lá, beleza? Se alguém perguntar para vocês, aconteceu um probleminha, então, que o pessoal de fora não está conseguindo ingressar muito bem na sala. Mas nós que estamos aqui, né, estamos acho que o bate-papo está indo muito bem, e falando então com as profs Sandra e Vivian, elas que vão trabalhar, a prof Sandra com a questão do autoconhecimento, né, no MBA, e a prof Vivian com a questão da inteligência emocional dentro das organizações. Como que vocês veem essas duas áreas? Pode ser começando com a prof Sandra, do autoconhecimento e cuidando dessa parte da saúde mental. O que a gente pode relacionar neste momento em que nós estamos no home office, nós estamos passando por momentos mais estressantes, muitas vezes tendo que testar nossos limites, né? Ju, eu acho que é bem importante pensar, né, porque muito rica a fala dos colegas, enfim, e realmente poder ver todo esse cenário, e fiquei um pouco com essa colocação do Gabriel, né, de que entenderam as demandas ali em relação às metas, fizeram um corte por entender que não é esse o negócio do momento. E eu acho que esse é um ponto que ele serve para qualquer cenário que a gente vivenciar. É poder fazer leitura do contexto onde a gente está. Quando a gente consegue ler em que ambiente que a gente está, com que pessoas que a gente está, com que cenário que a gente está, com que contexto e demandas que estão se apresentando, eu acho que fica mais fácil até a gente poder administrar tudo isso. Mas pensando um pouco mais ali na questão da disciplina, né, do pós-MBA, aqui, enfim, estou convidada para ministrar a disciplina que fala de práticas para o desenvolvimento interpessoal e intrapessoal. Porque é bem isso, né? A gente se desenvolve para poder se relacionar com o outro, para melhorar o nosso relacionamento, né? Como a gente vai se relacionar com os nossos colegas de trabalho, com os nossos clientes, com toda essa equipe, até mesmo que a Poli comentou que na questão da educação infantil não é só a criança, é os pais, é os familiares, é os vizinhos, né? Quase que uma equipe toda ali. Então, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar num desenvolvimento para dentro. Como que eu me desenvolvo com as minhas questões internas, né? O autodesenvolvimento para esse momento de pandemia, ele é extremamente importante, porque quando eu consigo conhecer como que eu funciono, eu consigo administrar e gerenciar mais os meus comportamentos, né? Só que isso só é possível se eu consigo me conhecer. Se eu abrir um pouco, né, soltar um pouco aquele meu lado que não quer admitir, ou que não quer perceber algumas falhas ou algumas coisas, e puder me olhar de alguma forma para poder ampliar um pouco a percepção que eu tenho de mim, né? Já dizia a Fela Moscovici, quando ela fala do autodesenvolvimento, a gente tem o nosso lado cego, o nosso ponto que ninguém, né, que a gente não enxerga, mas que alguém está olhando, está apontando, e às vezes aquele que a gente nega a maior parte do tempo é aquele que a gente precisa mudar, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nesse momento, é também para olhar desse cenário. Então, bom, eu entendo que eu tenho uma dificuldade daqui a pouco para trabalhar home office, talvez, num lugar muito escuro, pegando uma coisa muito pontual, num lugar muito escuro, ou com barulho, alguma coisa, então vou tentar de alguma forma, a gente sabe que às vezes a limitação de uma casa é diferente do ambiente de trabalho, mas vou encontrar estratégias para que eu possa ser produtivo também no ambiente de trabalho. E também pensando na questão da saúde mental, nesse sentido, na questão do autoconhecimento, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo administrar as minhas emoções, né? É só a partir do autoconhecimento. Se eu não sei que eu tenho uma tendência a ficar irritada com tal comportamento, porque essa questão tem mais a ver comigo do que com o outro, sempre que isso acontecer, eu vou ficar irritada sem saber, né? Então, acho que a grande questão do autoconhecimento exatamente é essa. Ela começa eu com as minhas coisas, para depois eu entender eu no relacionamento com o outro.
E eu acho que essa disciplina que está proposta no MBA era exatamente a gente pensar algumas coisas práticas que a gente pode fazer, né? Se hoje a gente pudesse pensar uma estratégia de poder buscar esse autoconhecimento através de livros, através de algumas ferramentas, através de algumas avaliações, muitas vezes esquecido, e acho até porque ele virou um assunto tão batido, a questão do feedback, né? Mas quando a gente se abre para escutar um feedback que, de fato, vem a calhar e faz conexão com uma coisa prática, pontual, aquilo dá um start para uma mudança que só depois a gente se dá conta, né? Então, acho que são essas coisas todas que eu penso nessa disciplina como para desenvolver, exatamente para que a gente amplie esse lado conhecido, que a gente consiga diminuir o que não se conhece de cada um, porque é só quando eu melhoro a mim mesmo que eu melhoro o meu relacionamento com o outro, né? Não é com o outro depois comigo, é primeiro comigo e depois com o outro, né? Então, acho que mais ou menos fiquei pensando nessas coisas. Com certeza, se cada um pensasse em si, nesse sentido de se autoconhecer, toda a roda iria girar nesse mesmo sentido, né? E nós temos uma pergunta para o Gabriel, depois a gente faz, depois que a Prof. Vivian responder também esse nosso questionamento em relação à inteligência emocional nesse momento. Prof, como é que você faz essa leitura? Então, né, eu fui convidada a ministrar com muito carinho a disciplina de inteligência emocional no MBA, e eu sou apaixonada por esse tema, porque eu acho que a inteligência emocional, ela é ela é a base para a gente conseguir viver melhor, viver com mais saúde mental, né, que é o que a gente está falando aqui. A gente tem, o Goleman, ele é o pai da inteligência emocional, né? E foi ele que pensou nisso e estruturou a inteligência emocional com 5 pilares. Alguns deles estão ligados ao que a Sandra acabou de falar, que é a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é a base para a gente conseguir alcançar todos os outros pilares, que é primeiro se automotivar. Né? A gente precisa conseguir tirar força, energia de nós mesmos e não esperar que o outro nos motive, que o outro coloque na gente alguma energia. Isso precisa partir da gente. E a gente só vai conseguir ter automotivação, ou seja, conseguir resgatar na gente as nossas energias e as nossas forças, se a gente, no mínimo, se conhece. Se a gente sabe quais são as nossas habilidades, quais são as coisas que a gente... isso aqui realmente eu sou super bom. Eu sou bom nisso. E eu não sou tão bom assim naquilo. Isso é a base para a gente conseguir todas as outras coisas na vida da gente, tanto com questões nas questões e nos nossos relacionamentos no trabalho, quanto em casa, ou quanto em qualquer relacionamento em grupo que a gente tem. Tem um outro pilar que é super importante, e na minha visão, um dos mais difíceis, que é o que o Gabriel falou sobre a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Só que isso precisa acontecer de uma forma genuína. Né? A gente conseguir se colocar no lugar do outro é complexo e é complicado, porque a gente não tem as vivências do outro, a gente não sabe como o outro se constituiu como ser psíquico ao longo da sua vida, mas a gente precisa ser empático e precisa se colocar no lugar dele. Então é uma tarefa muito complicada, mas eu acho que nesse momento em que a gente está isolado, que a gente está podendo entrar em contato com algumas coisas, pensar sobre a empatia é importante. E eu acredito que a humanidade como um todo vem fazendo um processo muito interessante de empatia. Olha o Gabriel falando da questão do banco, né? Pensa um banco tirar as suas metas, né? Que é o que move o banco. E como a gente vê também as questões das doações acontecendo de uma forma... Né, cresceu exponencialmente isso. Então, as pessoas estão conseguindo, daqui a pouco, diante de tudo isso, ser mais empático, conseguir se colocar mais no lugar do outro. E isso é outro pilar da inteligência emocional. A gente tem as habilidades de relacionamento interpessoal, que é outro pilar, que nem a Sandra estava falando, eu não consigo me relacionar com o outro se eu não consigo me relacionar comigo mesmo.
né? E controlar as nossas emoções. A gente só consegue, que é o outro pilar, a gente só consegue controlar as nossas emoções se a gente conhece as nossas emoções, se a gente consegue de alguma forma entrar em contato com elas. Então, talvez este seja um momento que a gente possa e deva e precise entrar em contato com as nossas emoções, para diminuir aquela ansiedade toda que eu estava falando lá no início, esse estresse, essa angústia. A gente vai conseguir dar conta disso de alguma forma, podendo olhar um pouquinho para a gente, para aquilo que nos faz bem e para aquilo que não faz tão bem assim. Né? Então, eu acredito que essa disciplina de inteligência emocional do MBA contribui muito com esses pilares do Goleman, enfim, que eu adoro de paixão. Acho que é isso. Quem já fez a primeira edição do curso pode refazer essas disciplinas? Pode! Bem-vinda, Poli. Hein, Julie? Bem-vinda. Também, antes de dar continuidade aqui, só registrando também, temos o professor Paulo Braz, que é nosso professor da MBA, também está aí conosco, e o professor Rodrigo, aí, o professor Ricardo, que também está fazendo uma pergunta para o Gabriel. Gabriel, como você vê a questão do provável aumento na inadimplência e endividamento da população e o efeito no spread bancário? Será que teremos um reflexo no aumento de juros e garantias exigidas pelos bancos? Aí vai complicar, né? O que você acha sobre isso? Então, tá sendo feita uma série de estudos, né, sobre esse assunto, porque é uma preocupação bem importante, né? Mas eu acredito que sim, tá? Vai refletir sim no aumento dos juros e garantias, tá? Como já a inadimplência ela já vinha crescendo de uns tempos para cá, não em função, claro que agora em função da pandemia isso só se agravou, né? Mas ela já vinha tendo até em função da situação econômica que o país se encontrava, né, antes da pandemia. Os clientes já estavam num nível de endividamento já considerável e agora, com certeza, tá crescendo bastante, né? Mas o banco já se precavendo tem feito estudos para amenizar, né, a situação e tentar ajudar também o cliente. Até que eu esqueci de comentar antes na minha fala, o banco acabou desenvolvendo uma modalidade de acordo que o cliente ele paga por exemplo, o cliente está em aberto conosco aí seja qual for o prazo, enfim, né? Eles fizeram o cliente faz um pagamento simbólico de uma entrada. Agora, nesse momento, não tem como se exigir muito, porque nós não sabemos, né, como que será o amanhã. E o cliente volta a pagar, tem uma carência de até 180 dias para começar a pagar. Então, isso gera um fôlego aí para o cliente poder se organizar financeiramente, se perder o seu emprego, poder buscar um emprego novo, enfim. Então, isso eu creio que venha a ajudar ainda nessa questão. Mas eu creio que sim, que terá um aumento sim dos juros e garantias também, com certeza. Pois é, eu acho que é interessante, né, que ninguém sabe, como tu falaste, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, é um cenário que a gente fica bem complicado para a gente poder fazer alguma perspectiva, e disso eu também queria que a Poliana falasse mais um pouquinho, que a prof. Poliana falasse mais um pouquinho. Eu sei que ninguém tem bola de cristal nesse momento, né, em nenhum momento da vida, mas ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. Mas, Poli, quais são as tuas expectativas, assim, do cenário educacional? O que tu achas, já que isso reflete também em muitas outras áreas da vida das pessoas, porque muitos profissionais liberais, enfim, que estão voltando ao trabalho, estão com as crianças também em casa. Como é que a tua visão de gestora e conhecedora da educação brasileira, o que tu acha que vai acontecer? Realmente, se a gente tivesse hoje uma receitinha, ia bem, né? Mas realmente, não sabemos aí o que vai acontecer, tá bem difícil de dizer qualquer coisa. Ainda hoje saiu aqui no jornal local da cidade, né, que provavelmente as escolas, então, não retornam ali depois do dia 30, então, com certeza, vamos entrar aí em maio ainda em isolamento social.
O que nós temos pedido, né, gente? O que a gente tem orientado enquanto colégio, enquanto escola? Muita paciência, muito autoconhecimento. Eu acho que as gurias foram muito felizes na fala, de todos os envolvidos na área da educação. Do pai, da mãe que teve que voltar a trabalhar e vai deixar o filho em casa. Então, essas são algumas realidades que a gente tem vivido, né? A escola, claro, ela tem algumas ferramentas. Hoje a gente iniciou o processo de aulas online, aulas ao vivo, e aí nós temos também o recurso dessas aulas ficarem gravadas. Então, para essas famílias, vai existir essa possibilidade. Porém, a gente está falando, gente, de uma realidade muito pequena, né? Vivemos num país onde 58% dos estudantes não têm computador. Então, nós somos privilegiados, porque trabalhamos numa escola privada, onde temos mais de 90% das famílias tendo acesso e um número muito pequeno não tendo. Porém, nós não podemos ser egoístas e pensar só na gente. Eu, enquanto educadora e profissional da educação e defensora dessa área, eu digo que, infelizmente, a educação vai ter um gap muito grande, vai perder muito com esse isolamento social, por mais que as aulas estejam sendo preparadas com qualidade, com carinho, com respeito. Educação só se faz no olho a olho, no corpo a corpo, né? Eu até fiz uma colinha aqui, né? Eu gosto muito de dizer que educação vem muito ligada à palavra de humanidade. Humanidade, na sua raiz, vem de humilde, vem de humus, vem de terra, né? E aí o nosso Papa Francisco fala que a gente tem que cuidar da nossa casa comum, que é a nossa terra. Então, olha o que ocasiona a gente não cuidar da nossa casa comum, né? Porque eu entendo que a educação só se faz com afeto, com emoção. Então, só o profissional da educação, quando ele está lá, no dia a dia, quando ele pede para o aluno, levanta o dedo para falar, quando o aluno diz, prof, posso fazer um trabalho de grupo? É isso para mim que é educação. Então, eu acho que, infelizmente, gente, nós vamos ter um cenário muito triste para a área da educação, sim. Eu estou falando em resultados, né? O Gabriel falou do banco, dos juros, mas nós na educação também vamos perder. Nós não vamos perder dinheiro, nós vamos perder qualidade, nós vamos perder habilidade, competência. Por mais que as aulas remotas estejam sendo feitas, preparadas, organizadas, com carinho e com qualidade, não é a mesma coisa do que fazer ao vivo. Então, Júlia e colegas, essa é o meu triste, né, comentário. Acho que sim, é um momento muito importante para que a sociedade como um todo repense a educação. A Sandra falava que sim, temos a tecnologia, ela é uma constante na nossa vida, mas a gente percebeu que agora, quando a gente teve que usá-la a favor da educação, a gente se perdeu. Então, o meu recadinho eu ainda tenho uma expectativa de que vamos mais um mês aí, talvez, em isolamento, mas vamos nos aprimorar, vamos nos autoconhecer, vamos ver onde é que a gente está pecando, onde é que a gente não está conseguindo, será que eu estou ansiosa, será que, né? Então, a gente precisa se conhecer realmente para saber por que isso está me atingindo tão fortemente. Mas eu volto a dizer, o profissional da educação, ele é um profissional que já estava acostumado a fazer home office antes, né? Agora ele só realmente botou na prática a palavrinha. Isso aí, Poli. A gente também da Faculdade Murialdo está bem focado em atender nosso aluno da melhor forma possível, no sentido da nossa humanização, né, através das nossas aulas online, tentando manter o máximo de contato possível, né? E retornando a um assunto que nós falávamos antes, e com a pergunta do professor Paulo, que é também professor dos nossos cursos de gestão da FAMUR, e vai ser o professor de liderança. Então, o pessoal que está nos acompanhando aí, que está matriculado no MBA, professor Paulo, ele vai trabalhar o componente unidade curricular de liderança. Ele está perguntando para a Sandra, por que o feedback é uma ferramenta tão batida e, ao mesmo tempo, tão atual, sempre no centro das relações? O que você pode dizer para ele? Então, eu li a pergunta dele ali e fiquei pensando um pouco no que ele estava colocando. E eu acho que é do mesmo sentimento pelo qual eu falo do feedback. Eu acho que ele se tornou uma ferramenta batida até por uma pressa de uso, né? Às vezes a gente vai, quero dar um feedback, aí vai buscar alguma coisa, às vezes até na própria internet ou em algum livro, e sai fazendo aquilo sem muita propriedade.
Eu acho que o feedback, ele perde o sentido quando ele não é feito com essa verdade, com essa coisa genuína, exatamente de a gente poder fazer um apontamento, sim, no comportamento do outro, mas para uma melhora, para uma evolução, com todo o cuidado, e a gente falou aqui de empatia, com todo, né, o amor, eu usaria essa palavra, porque eu acho que poder fazer isso é poder possibilitar que a pessoa encontre uma forma de melhorar. E eu acho que ele se tornou batido por ser uma ferramenta que muitas vezes foi usada a torto direito, né, do tipo, vou fazer feedback porque eu sou gestor e eu tenho que fazer feedback. Aí eu saio fazendo feedback, a riveria, sem daqui a pouco identificar um comportamento de fato, quais foram as consequências daquele comportamento, como é que eu posso abordar aquilo com aquela pessoa. Então, eu acho que esse aqui é o cuidado. E aí, ao mesmo tempo em que ele é uma ferramenta batida, ele é uma ferramenta que está no centro das relações. Quando eu consigo, numa relação profissional, trabalhar com alguém que eu posso chegar e dizer, fulano, sabe isso que aconteceu tal dia da reunião e tal, a forma como tu disse, eu não me senti muito bem, não sei se era isso que tu queria dizer. Então, tem muita forma de como a gente faz isso, né, de como a gente fornece esse feedback, e falando dele, me faz pensar muito também na questão da comunicação não violenta, né, que está totalmente intrínseca ao feedback. Se eu não souber chegar para apontar alguma coisa, eu só vou apontar, né, eu não vou conseguir fazer com que aquilo seja efetivo e tenha alguma melhora. Então, eu acho que ele gira sempre como uma ferramenta batida, mas ela está sempre no meio, né? A gente está sempre precisando dele de alguma forma, para fazer algum apontamento, para colocar alguma coisa para o colega e para ouvir também, né? Porque não é só eu dar o feedback, eu também ter a habilidade e a capacidade de ouvir um feedback, né? Então, eu acho que, enfim, é uma ferramenta, eu valorizo ela muito, mas eu acho que ela tem que ter essa verdade, senão ela perde o sentido. Muito bem. Julie, se tu me permite, só um minutinho, claro. Eu queria dar um depoimento, porque eu fiz a primeira edição do curso, e uma das disciplinas que eu mais tenho, assim, gratas lembranças e de adquirir conhecimento, é a questão do feedback. Eu acho que para um gestor, para um líder, para trabalhar com uma equipe, eu acho que a gente precisa se conhecer, como a Sandra falou ali. Então, a minha experiência mais gratificante, assim, de memória do curso foi a disciplina de comunicação, que eu acho que ela é fundamental, e hoje, nesse momento do isolamento social, eu vejo que esse é um dos segredos, né, para a gente poder chegar no outro, porque hoje a gente está usando muito o escrito, muito visual, então a gente está aqui se enxergando, os nossos olhos vão falar pela gente, mais do que nunca, né? Tu não consegue disfarçar aqui na câmera, não é verdade? Então, eu tenho gratas recordações de conhecimentos adquiridos na disciplina de comunicação e espiritualidade, que eu acho que isso nos dá muita força para prosseguir nesse momento aqui, e um líder passa por muitas turbulências, o isolamento social é só uma desse ano de 2020, e outra disciplina que eu queria salientar é a inteligência emocional com a gestão de crise. Então, né, fica a dica aqui, se alguém vai se inscrever na próxima edição, aproveite, viva intensamente, porque o curso te traz um conhecimento interno para te poder depois levar para a tua equipe de trabalho. Eu não podia deixar de dizer isso, tá? Show, Poli, obrigada pelo teu depoimento. Muito interessante, sim, né? Quem tiver interesse no nosso curso vai, com certeza, trabalhar todos esses aspectos. E dando continuidade e reunindo duas perguntas, uma do professor Marco Antônio, do colégio, e também do nosso diretor, Padre Raimundo, que a Vivian pode nos ajudar a responder. O professor Marco Antônio fala: o discurso de valorização da economia não estaria interferindo na empatia? E o Padre Raimundo, nosso diretor, para as psicólogas, né? Ou a Vivian também, ou a Sandra pode ajudar. Falo de uma tendência no novo normal, os cuidados com a saúde mental certamente, né? Certamente será um item importante no orçamento familiar e de empresas. Isso porque a tensão, a competição será ainda maior, uma vez que o trabalhador vai competir ainda mais com a máquina e tantos colegas cada vez mais qualificados, né, Vivian? Sim, eu acho que nem a pergunta do professor Marco Antônio é muito interessante, né? Porque se fala num discurso de economia, né? E se fala num discurso de empatia.
eu acho que a gente precisa se encontrar um equilíbrio, e a gente vem percebendo que às vezes um engole o outro, né? Ou a gente pensa e fala só na economia, né, de que as coisas, a gente não vai conseguir dar a volta, e a gente fala do olhar para o outro, né? Eu acho que é extremamente necessário nesse momento a gente conseguir juntar essas duas coisas, eu conseguir ser empático, porque a economia, obviamente, vai, como o Gabriel muito sabiamente falou, a gente vai viver resquícios de tudo isso que está acontecendo. E precisamos exercitar a empatia para isso, né? Para entender o que vai acontecer depois, para dar conta do que vai acontecer depois e para dar conta das nossas decisões no agora, né? Nessa falta, entre aspas, de normalidade que a gente vem falando. Então, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente precisa dar um equilíbrio entre as coisas que são mais racionais, né? Entre essa demanda racional e a demanda emocional, que está meio conturbada e meio turbulenta. Né? Mas a gente precisa olhar para essas duas esferas com toda certeza, que ambas são super importantes. Uma série de desafios, não é? E voltando à questão ali que a Poliana comentava sobre o cenário da educação, só para nós lermos também o depoimento da Raquel, que está aqui conosco, ela queria deixar então o depoimento enquanto professora, que trabalha com 116 crianças diariamente, e uma das questões que mais afetou então a Raquel foi esse isolamento e a perda do contato diário com os alunos, então, e também com os colegas de trabalho que nós estávamos com certeza acostumados a presencialmente estar conectados e juntos. E também a nossa prof. Roberta, que a gente saúda, nossa coordenadora acadêmica pedagógica, está também parabenizando a prof. Sandra pela questão do feedback, que ela acredita então que esse é um motivo importante da mediação e da orientação. É uma ferramenta que precisa ter conhecimento para poder utilizar. Muitas pessoas falam essa palavra batida, feedback, né? Com certeza é necessário muito conhecimento para que se possa executá-lo de forma satisfatória. Pessoal, nós estamos aqui, passou muito rapidinho hoje o nosso bate-papo. Eu queria só fazer mais uma rodada com cada um dos nossos convidados, de fazer suas considerações finais, para a gente não ultrapassar tanto o nosso combinado. Podemos começar contigo, prof. Sandra, depois a prof. Vivian, a Poliana e o Gabriel, tá ok? Ok. Eu queria, então, agradecer a oportunidade e o convite, né, de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco das minhas ideias e do que eu estou pensando e do que me move nesse cenário, tanto da educação quanto da psicologia, que são as minhas paixões, né. Então, foi um prazer estar aqui compartilhando, ouvindo os colegas, ouvindo as perguntas, né, as colocações dos colegas que estão participando também, e também ficando à disposição, né, eu acho que esse é um momento em que a gente precisa se apoiar, se unir, né, para poder fazer a coisa acontecer, né, e a gente poder sair dessa situação de crise. Eu acho que a Poli colocou bem como a gente lida, né, como a gente administra essa situação, levando muita aprendizagem, se reinventando, né, e eu acho que a grande mensagem é poder olhar para isso e tentar tirar o melhor, né? Fácil não está sendo para ninguém, então acho que a gente tem que tentar fazer ficar um pouco mais possível. Então, é isso que eu gostaria de dizer e agradecer, então, pela oportunidade. Isso aí, prof. Vivian? Sim, vamos lá. Eu gostaria só de dar algumas dicas para quem está trabalhando em casa. Eu sei que isso também pode já ser batido, mas eu acho que a gente falou tanto sobre ressignificar, e talvez quando a gente se mobiliza a pensar em ressignificação, em reinventar-se, a gente pode olhar para essas dicas de uma forma mais aberta. Tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas para quem está trabalhando em casa, que a maioria das pessoas hoje, tomara que a maioria das pessoas estejam conseguindo trabalhar de casa. Então eu vou também, Poli, que nem tu, eu tenho uma colinha aqui, que é cuidar com distração. Eu acho que isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado em casa, porque o cachorro é uma distração, o celular é muito mais distração, a televisão, enfim, então tomar cuidado com isso. Manter os nossos horários de trabalho, isso é super importante para a gente manter a nossa saúde mental, é a gente trabalhar no horário que a gente trabalhava antes, poder se vestir para ir como se fosse trabalhar, isso também dá uma sensação de que a gente está trabalhando naquele momento, e a gente
consegue focar a nossa atenção de uma forma muito mais assertiva. Isso pensando em saúde mental nesse momento de pandemia, né, que eu acho que está um pouco, as pessoas estão um pouquinho quebradas com relação a isso, a gente está com dificuldades, estamos com dificuldades com relação a isso. É a gente poder achar um lugar fixo para trabalhar e não se esparramar pela casa inteira, até porque isso atrapalha talvez as outras pessoas também que moram com a gente, né? Então a gente ter o nosso lugarzinho, e a gente não esquecer nunca de fazer coisas que a gente gosta. Mesmo que a gente não pode fazer coisas que a gente gosta com os outros, a gente pode fazer coisas que a gente gosta com a gente mesmo. Então, isso é poder olhar um pouquinho para a nossa saúde mental nesse momento. Nos resgatar e saber e não esquecer de que a sensação de normalidade, ela vai voltar. Porque senão a gente entra numa sensação de pânico muito grande, e quando a gente entra em situação de pânico, a gente não consegue parar para pensar efetivamente. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, da gente poder pensar que vai voltar uma sensação de normalidade, e vamos pensar um pouquinho nessas ferramentas da inteligência emocional, pensar um pouquinho nessas dicas que eu espero que ajudem um pouquinho, e para mim foi uma honra muito, muito grande poder fazer parte desse momento hoje com vocês. Agradeço muito, muito o convite de coração. Muito obrigada, Ju. Que isso, nós que agradecemos. Prof. Poli? Gente, eu também quero agradecer, dizer que eu estava muito ansiosa, eu tomei 2 garrafinhas de água, tá aqui a prova do crime, agora tem que sair daqui rápido para ir para o banheiro, mas eu quero agradecer, para mim é um privilégio poder escutar, poder aprender, poder contar um pouco da minha pequenininha experiência de uma instituição, né, de educação. Dizer que eu estou muito braba que o Ministério da Educação não se posiciona naquela mesa lá, quando vai ter a discussão lá, o momento lá do ministro da Saúde falar, a gente não escuta o Ministério da Educação, então a gente vê que, eu quero só dizer isso porque tem várias pessoas aqui ligadas à educação, quem está mais na frente é o Conselho Nacional de Educação, que isso é uma pena, porque nós temos um ministério e eu acho que ele está com falta de presença, mas que sim, nós aí vamos em frente e concordo com a Vivian, isso vai passar e nós vamos poder matar a saudade dessa galera e já estamos pensando sim, a escola já tem que pensar no retorno, de como vai ser depois, porque agora a gente já sabe como está sendo. Vamos começar a imaginar a volta. Muito obrigada e fiquem bem todos. Obrigada, Poli, muito obrigada. Gabriel? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite pela faculdade, da Prof. Ju, foi um privilégio, uma honra poder participar desse bate-papo tão rico que nós tivemos. Vai ficar tudo bem, eu tenho certeza disso. Logo a gente vai estar no nosso convívio normal. E eu queria trazer uma colocação que foi até engraçada na hora que eu escutei hoje, no meu dia a dia de trabalho, lá um cliente disse para mim: eu gosto de ficar em casa, mas eu não gosto de ser obrigado a ficar em casa. Então isso veio a calhar bem no dia de hoje que eu ia ter essa conversa com vocês. E eu pensei, por que a gente pensar dessa forma de ser obrigado a ficar em casa, né? A gente pode aproveitar esse tempo para refletir sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos, projetos de futuro, por que não também rever elos entre a família, né? Eu acho que a gente tem que fazer dessa situação algo positivo, né? Tenho certeza também que nada vai ser como era antes, eu acho que a gente vai voltar melhor do que a gente já estava. Então, as minhas palavras que ficam aí para concluir é essa, eu acho que vai ficar tudo bem e a gente vai voltar melhor ainda. Se Deus quiser. Isso aí, Gabriel. Obrigada. Até a professora Roberta, professor Paulo e também meu nome, Juliana. Vamos ter os professores, né, Gabriel, lá no primeiro semestre. Verdade. É tão legal ver um aluno nosso, assim, hoje gerente de relacionamento de um grande banco. E então, parabéns para ti. E hoje, né, nosso egresso no MBA, quem sabe num futuro próximo, nosso docente dos cursos de gestão da FAMUR, aí vai pensando, quem sabe, né? A gente, né, tem muito carinho pelos nossos egressos também. O pessoal está dizendo aqui, agradecendo, está nos parabenizando, o padre Raimundo também exaltando a questão do colégio e faculdade juntos, sim, somos todos da mesma família e juntos nós vamos ser mais fortes. A Poli quer mais uma palavrinha? Não, já está ótimo, Júlio. Tá ok.
E então, pessoal, aproveito para novamente agradecer a todo mundo, os participantes. Não conseguimos inserir os colegas de algumas pessoas que entraram depois, que de um tempo já do bate-papo tivemos um probleminha técnico, mas nós que estamos aqui com certeza aproveitamos bastante, tem muito pano para manga e temos vontade de fazer até uma segunda edição. Vamos continuar fazendo mais um bate-papo da terceira edição do MBA em Desenvolvimento Humano, do bate-papo online do Desenvolvimento Humano e Liderança, daqui 2 semanas, tá? Então se programem para participar. E quem, né, agora o momento plim-plim da nossa propaganda, nosso curso está já com uma turma pré-programada para começar, já temos os nossos matriculados, estamos esperando mais alguns alunos para a gente começar a turma, né? Estamos analisando como já vamos começar isso o mais breve possível. Então, muito obrigada a todos, boa noite, se cuidem e até uma próxima. Tchau, tchau.